está sendo o estudo da lição? Bom, ontem a gente leu a carta de Efésios, né? O livro de Efésios. A lição trouxe essa didática para a gente ler os livros em voz alta e trazer, né, ao nosso coração coisas profundas que o livro traz. E hoje a gente vai começar a introduzir de fato no livro de Efésios. Primeiro, a gente já leu ontem, né, os versículos, a gente já analisou que Paulo, ele escreve uma carta. Esse livro é feito em formato de uma carta quando Paulo estava na prisão. No capítulo 1, nos versos 1 a 2, a gente vê que Paulo ele faz uma introdução, uma saudação. Ele se apresenta como escritor, autor dessa carta. Ele faz uma saudação aos irmãos, aos crentes em Cristo, lá da cidade de Éfeso. E ele também, lá no capítulo 6, lá no finalzinho, a partir do verso 21, ele faz uma finalização do livro, né? Ele dá uma saudação final, ele conclui a sua carta desejando graça, paz aos que são crentes em Cristo e Cristo ressuscitado. Você percebe que Paulo ele dá detalhes de onde ele estava quando ele estava escrevendo essa carta. Se você for lá para o capítulo 3 do livro de Efésios, no verso 1, ele fala assim: por essa razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Também lá em Efésios, no capítulo 6, verso 20, Paulo diz assim: pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Então, Paulo ele nos dá detalhes de onde ele estava. A gente já viu anteriormente, né, que ele estava preso, mas aqui a gente viu versículos, né, da Bíblia, de Paulo mesmo dizendo aonde ele estava. Ele estava preso por causa da palavra. E a preocupação de Paulo era para que os crentes não desanimassem por conta disso. Veja lá no capítulo 3 do livro de Efésios, no verso 13. Capítulo 3, verso 13. Diz assim: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Entenda, a preocupação de Paulo era que as pessoas, né, os crentes de Éfeso, eles desanimassem por conta das tribulações que Paulo estava passando. Paulo era o líder da igreja na época, né? E ele se preocupava por conta disso, que muitos desanimassem na fé por conta das tribulações, por conta dos desafios que teriam que enfrentar. Paulo ele encoraja, ele fala a palavra de ânimo para essas pessoas, porque ele não queria que ao verem ele aprisionado, pensassem que ele estava sendo uma pessoa numa situação de injustiça ou algo assim. Paulo mesmo ele fala: eu sou prisioneiro de Cristo. Então ele fala para os efésios que Cristo estava querendo ele naquele lugar, naquele momento. Então eles não deveriam desanimar, porque ele estava enfrentando as tribulações para ele. E que os crentes de Éfeso não deveriam desanimar por conta das suas tribulações, porque cada um iria passar por uma experiência diferente nessa caminhada. Então a gente vê a preocupação de Paulo, a gente vê o interesse dele e também vemos como ele redigiu a carta aos Efésios, né? Você vê que o livro de Efésios, ele apresenta alguns temas bem interessantes. Principalmente lá começando no capítulo 1, né, no verso 4, Paulo ele descreve alguns temas, né, de decisões divinas que foram tomadas antes da fundação do mundo. Você vê também que Paulo introduz dentro do livro de Efésios o plano da graça, né, a salvação através da graça. Então é uma carta que foi bem elaborada.
E você vê que Paulo tinha a preocupação de que as pessoas entendessem o evangelho e que não temessem o que estava por vir. Paulo ele se preocupava com a espiritualidade. E você, como tem se preocupado com a sua espiritualidade? Como você tem se preocupado com as espiritualidades dos seus irmãos? Que possamos meditar nos conselhos que Paulo deu através de Deus, né, no livro de Efésios, e possamos nos aprofundar ainda mais no conhecimento, na graça, e que possamos oferecer isso às pessoas que nos cercam. Eu espero você amanhã.